sonhos. O que seriam os sonhos se não a personificação da coragem de um alguém? O medo de Dédalo, o desejo de Ícaro, um voo inesperado e incerto. Quando a gravidez, a mulher sonha, o homem sonha. Mas e quando o sonho não sai como esperado? Eu tinha acabado de perder meu primeiro filho. Ia fazer 2 meses. Com erro médico. Isso foi um erro médico também. E eu pensava que era só um, né? Aí eu tenho um amigo que... O pessoal do Dr. Paulo. Ele é médico, disse, Vitória, ele olhou para mim e disse, você não tá, ainda só tem um menino não. Ele olhou de cara e disse, aí tem 2 crianças aí dentro. Eu acho que a minha expectativa durante a gravidez era saber o sexo do bebê. Porque durante a gravidez inteira ele não permitiu que eu soubesse. Sempre que eu fazia uma ultrassom, eu tinha uma coisa na frente, alguma coisa na frente. Uma hora ele estava de perna cruzada, outra hora ele estava com a mão na frente, cordão passando na frente. Então eu tive que esperar os 9 meses, esperar ele nascer, para ter certeza que eu tinha intuição, né? Mas ter certeza de que realmente era um menino. Eu nunca tive um contato muito próximo com crianças. Nunca fui, eu sempre era aquela pessoa que as crianças se aproximavam e a mãe chegava, me entregava um bebê e eu dizia, ih, vai quebrar, mulher, vai quebrar, eu não sei pegar. Antes de Isabelle, eu gestei Cássio, né, que ele foi de 9 meses. Eu tive um aborto depois de Cássio de 3 meses. E tive uma menina, Noemi, que foi de 6 meses prematura, que veio a falecer. Isabelle é a 4ª. Bom, como toda mãe, né, tem aquele sonho de fazer um enxoval, né? E na minha época a gente não tinha muito esse amparado que tem hoje, né, de saúde. De você já fazer um pré-natal e ali já nos primeiros meses descobrir, né, se a criança poderia ter uma deficiência. A expectativa quando, assim, 25 anos de idade, que eu tive, eu estava grávida com 25, eu tive ele com 25 anos, a minha expectativa era assim, logo que eu descansei, eu não sabia que ele tinha síndrome de Down, porque eu não reconhecia isso, a questão da síndrome de Down. Vim descobrir só depois, quando cheguei, eu tive ele em Caicó, quando eu cheguei em Jardim do Seridó, pessoas que vinham me visitar, que ficavam sempre olhando, aí justamente com 15 dias depois eu tive que voltar para Caicó, para o pediatra, que justamente foi que o pediatra me falou. Não sabia o que era isso, fiquei até em choque porque eu não conhecia. Justamente ele falou que a gente tinha que procurar um especialista para levar ele para Natal. Então nisso a gente conheceu a pessoa de Mozart Santos, que justamente ele tinha um filho também, e isso ele encaminhou a gente para Natal, e isso a gente foi para Natal. Nos orientou muito também, né? E assim, minha reação já foi diferente, porque a minha preocupação foi saber como lidar com uma pessoa com síndrome de Down, né? A primeira pergunta que eu fiz ao médico era se tinha cura, né? Ele falou não, e aí ele ia demorar a engatilhar, ia demorar a andar, né? A falar, essas coisas, né? Mas assim, o que foi preciso a gente já buscou, né? Aí eu fiquei pensando besteira, que ia acontecer a mesma coisa que tinha acontecido com o primeiro, que tinha falecido. Aí quando der fé, Nayane nasce de 6 meses. Devido à gravidez, segundo o médico, não tinha mais como crescer. Minha barriga não tinha mais elasticidade. Aí passou por todo aquele processo, né, de ficar na incubadora, oxigênio. E além de tudo, esqueceu de botar proteção nos olhos dela na incubadora durante esse tempo todinho. Ela ficava abrindo os olhos dentro da incubadora. Foi uma falha também. Aí a segunda irmãzinha dela estava com hemorragia
na cabeça. Aí o médico falou para mim que se ela aguentasse 10 dias, ela estava fora de perigo. Mas quando foi 9 dias, ela faleceu. Ele era diferente das outras crianças, ele não tinha aquela agressividade que as outras crianças tinham, aquela agilidade que as outras crianças tinham, e eu tinha muito medo dele se machucar. Eu achava na época que era porque, como um dos médicos me disse, era excesso de zelo. Eu tinha muito amor, muito apego, muito mimo, e isso afetava ele. Eu passei por 5 médicos para poder ter um diagnóstico de autismo, porque cada médico me dava um diagnóstico diferente e me indicava uma espécie de remédio para dar para ele. Só que era aquela coisa, eu não tinha essa vontade de dar remédio, porque eu não acredito que o remédio cure. Eu não vou dopar o menino. Uma hora dá diazepam, dá não sei o quê, o menino tem síndrome do pânico, o menino tem mania de perseguição, o menino tem excesso de zelo, precisa de umas palmadas. O médico no Recife me disse isso. E imagina, eu fiquei possessa. Depois de um ano e pouco, eu fui notando que ela não ficava em pé, ela tinha medo, ela apenas só se segurava e com ajuda. E quando foi completando 1 ano e 6 meses, ela começou a dar algumas passadinhas, pegada, né? Mas aí eu percebi que o pezinho dela, ela pisava com a ponta dos dedos, a ponta do dedão do pé. E aí foi feito o diagnóstico, né? Como ela foi de 7 meses, foi feito o estudo e que ela tinha uma sequela de paralisia cerebral, que afetou os membros inferiores. Eu percebi que ele tinha essa diferença por volta de 1 ano e pouco. Mas o diagnóstico só veio quando ele já tinha 5 anos. A gente, no momento que recebe aquele diagnóstico também, a gente recebe um rótulo que a gente se impõe de ai meu Deus, e agora? Vai ser a vida toda assim, aí não vai ter saída, não vai ter o que eu vou fazer, como eu vou lidar, como eu vou cuidar. Meu filho vai ser um móvel. E a verdade é que os pais precisam mais de tratamento do que a criança, muitas vezes. Eu precisei. Porque, como eu disse, eu não tinha essa facilidade com criança. Então, eu já tinha ouvido falar de autismo. Mas o que era autismo? Eu não fazia ideia do que era autismo. Então, eu digo, e agora? O que eu faço? Veio logo 2 medicamentos na frente. Então, eu digo, não, peraí. Eu tenho que descobrir o jeito, eu tenho que entender com o que é que eu estou lidando agora. Sabíamos saber, através de um médico que tinha aqui em Jardim, que trabalhava lá no canal, que ele é especialista em retina. Ele não quis dizer no momento que Nayane estava cega, encaminhou a gente para o Onofre Lopes, para o especialista de retina. Chegando lá, ele fez vários exames e chamou também um médico do interior de Burro, que só queria receber dinheiro. Ele disse desse jeito: só um médico burro do interior só quer receber dinheiro. Não está vendo que uma criança prematura tem que ser acompanhada todo mês? E a gente não foi orientada para fazer esse acompanhamento. Quando chegou lá e fez os exames todos, levou até para os Estados Unidos o exame dela, através da internet, né, que tudo podia. Ele mandou e ele falou que faria a cirurgia dela, mas não ia adiantar, porque ela ia permanecer do jeito que estava, sem ver. Quando eu era bem pequenininha, tinha uns 2 ou 3 anos, meu pai sempre me dizia que eu ficava perguntando, acenda a luz, porque está escuro, que eu não estou vendo nada, sabe? Meus pais ficaram muito tristes com isso, que eu não entendia muito direito, né? Mas depois, quando eu fui crescendo, né, foi chegando para aprender o braille, aí eu fui percebendo que eu não enxergava. Pra gente assim foi desafios, né? A gente tem muitos desafios pela frente, encarou muitas barreiras, né, como se diz, mas estamos aí, estamos vencendo, né? O preconceito, infelizmente, ainda existe, né? Já melhorou muito ao vista do que era antes, né? Que hoje já tem um mercado de trabalho para eles, né? Inclusive eu penso muito em sair também, implantar isso aqui em Jardim, de botar isso no mercado de trabalho. De Natal tem
Hoje já tem tal que trabalha na Assembleia Legislativa, né? Tem 3 que trabalham lá, tem 2 que trabalham na TV a cabo, né? E a porta está se abrindo para eles, né? Na sala de aula sempre foi quietinha, não dava trabalho, aparentemente, entre aspas, né? A criança que é quietinha, que não dá trabalho, que não fala, essa é a criança perfeita de uma sala de aula. Então, quando ela estava no pré, já no silábico alfabético, ela na escola, eu como educadora, né, professora, ela chegava em casa com as tarefas, com a palavrinha, por exemplo, cebola. Aí escrevia C, deixava só o B sem o O e o Lá. E a professora colocava, riscava ali a palavrinha toda de vermelho e botava um 0. Aí eu fui percebendo que ela estava se atrasando. Aí eu peguei o caderno, comecei a ver, eu fui falar com a diretora e disse que aquilo ali era antipedagógico. O que a professora podia fazer era escrever o nome de azul na frente, o nome correto, para ela percebendo que aquela letrinha ali, ela tinha deixado de colocar uma letrinha. Ela teve que repetir disciplinas, né? Ali na creche ele teve uma professora maravilhosa que passou 2 anos com ele ali e que interagiu muito bem com ele e que abriu essa possibilidade dele sair da creche, um lugar onde ele se sentia seguro, que o autista ele tem isso de se sentir seguro. Quando ele faz uma mudança, essa transição costuma ser difícil. Mas aí ele chegou no Zélia Costa e eu já tinha conversado com o pessoal de lá, eu já tinha contado como era e o que eu esperava deles. Então, chegar lá também, os outros profissionais de lá também estavam abertos a trabalhar com ele de uma forma que aquela transição fosse boa para todo o time que estava ali ao redor dele, que é um time. Através deles, lá com o encaminhamento deles, a gente foi para o Instituto dos Cegos. Aí ela ficou lá até a 4ª série, que o Instituto só dava apoio só até a 4ª série, mas tudo que precisasse na escola, a instituição dava o apoio necessário. Quando não conseguia na escola, os professores lá orientavam os daqui como trabalhar com Nayane. Eu tive que fazer um curso no Instituto Cego. Eu tenho certificado como eu fiz o curso de Braille para ajudar a Nayane a poder ser o que ela é hoje. Na escola foi bem difícil, né? Porque a gente foi morar em Natal, justamente porque era melhor lá para eles, que a gente saía daqui 3 vezes por semana, de madrugada, pegava ônibus, né? Sem conhecer Natal, foi bem difícil. E no colégio a gente enfrentou o preconceito, né? A gente chegou no colégio, matriculou ele, primeiro dia de aula que a gente chegou na sala de aula, os coleguinhas já começaram a dar risada, né? E isso, ela saiu muito assim, desgostosa, chorando bastante, né? As pessoas de ficar olhando, né? A gente como mãe que tem um filho com a necessidade, a gente fica muito assim. Logo quando o Iago chegou no colégio, pessoas ficavam olhando, os coleguinhas cochichando um para o outro. A maioria dos professores não entendia que ela não podia acompanhar o ritmo dos outros. Tinha vezes que ela tinha que fazer o restante dos deveres na sala de Ana. Porque quando Nayane ia para a sala de Ana, fazia um dever. Quando chegava na sala de aula já era outro dever. Aí o professor ficava com raiva porque Nayane estava fazendo o dever de outro professor. Mas não era culpa dela. Porque o conteúdo era extenso e não dava tempo de terminar naquele horário. Eu consegui muita coisa, né? Que eu mesmo pensava que não ia conseguir. E outras pessoas também não acreditavam muito em mim. Outras pessoas também não acreditavam, sabe? E assim, não imaginava que poderia fazer essas coisas. Quando eu cheguei no Carro Purna no comecinho, teve alguns que ficaram rindo da minha cara, sabe? Quando eu cheguei que ninguém me conhecia ainda. Aí depois foi se acostumando. Ele foi chamado de doido, né? E aí eu fui pra cima da pessoa e digo, não, doido é você. De dizer que o meu filho é doido. Agora, doido não é ele, doido sou eu. Imagina eu possessa doida virada no giraia pra cima de você. A pessoa já esfriou. Alguns coleguinhas mais levados chegaram a agredir ele e eu fui até o responsável. Digo, olha, controle seu filho que é melhor para ambos os lados. Porque para chegar no meu filho vai ter que passar por cima de mim e passar por cima de mim é um troço meio bravo. Eles foram se acostumando, eles foram convivendo com ele e foram começando a respeitar ele. E ele se tornou até uma figura querida dentro da sala de aula e dentro da escola e ninguém mais mexeu, não.
quando ela foi já ficando madura, amadurecendo, tendo conhecimento de que era mesmo preconceito, o que passava com ela, na verdade. Eu só fui saber que minha filha tinha sofrido vários preconceitos no dia do vídeo do lançamento da campanha de Cássio, onde ela relatou daquele vídeo ali, 26 anos depois. Foi que eu conheci realmente os preconceitos. Eu já vivenciava com ela como mãe, mas ela como ser indivíduo na sociedade, eu não sabia aquele teor de preconceito que ela tinha sofrido. Depois que eu, agora, depois daquele vídeo, que eu sentei com ela e conversei, e eu pude saber dela realmente o porquê daquilo tudo que ela não me contava. E ela foi dizer que queria me proteger. Quando você está numa festa, por exemplo, você já sofre aquele preconceito, porque, nossa, uma deficiente está numa festa dançando, até de você dançar você sofre preconceito. Eu sou casada, né, e tipo, várias vezes as pessoas me falam, nossa, é seu irmão. Não é meu irmão, é meu esposo. Mas, nossa, não tem pessoas com deficiência, namoram, casam, têm filhos. E a sociedade não está preparada para isso, não está preparada para ver um deficiente fora de casa, não está preparada para ver um deficiente trabalhando. Estão preparados para ver deficiência em casa recebendo benefício. Isso. Aí teve esses preconceitos, né, dos colegas. Colega mesmo. Eu só tenho contato com eles quando eu chego para conversar com eles, mas eles não vêm a mim, porque parece que eles pensam que a deficiência é uma doença contagiosa. Teve até uma vez que eu fui para a igreja e teve uma pessoa que se afastou de mim, porque disse que aquele negócio ia pegar, sabe? A deficiência ia pegar. E minha mãe, sem saber explicar o que foi, eu perguntei o que foi e ela teve que inventar outra conversa para poder não me dizer isso. Salatiel, ele é um menino maravilhoso. Ele é uma bênção. Eu costumo dizer que eu fui muito abençoada com meus filhos, com os dois, no caso. Ele é um menino que, se você não souber que ele tem autismo, você não diz. Porque ele evoluiu muito ao longo desses anos. Ele é estudioso, ele é esforçado, ele é muito companheiro, ele gosta de interagir. Os desafios são inúmeros, né? Como todas as atividades inerentes ao professor. É fazer com que ele se supere, o aluno se supere cada vez mais, se torne protagonista do seu próprio conhecimento e vença as suas próprias limitações. No caso do aluno especial, na maioria das vezes, eles trazem mais limitações que os alunos ditos normais, né? Então, cabe ao professor procurar reconhecer, identificar as aptidões, como também as limitações que esse aluno tem, para ir procurando equilibrar e desenvolver as suas competências dentro daquilo que é possível. A gente sabe que as nossas instituições educacionais, elas ainda não preparam, né, as próprias faculdades, elas ainda não dão o suporte necessário para os professores na sua vida acadêmica ter condição de sair da faculdade e estar estagiando ali com esse aluno especial. O laboratório vai ser o dia a dia em sala de aula. Então, nesse laboratório, onde ele vai vivenciar com N alunos, inclusive superando todas as adversidades de sua sala de aula, se encontra, se identifica esses alunos que têm que ser o alvo maior, né, do caso do professor, para que ele veja quais serão as suas limitações e quais serão as suas aptidões, nos quais ele possa desenvolver melhor esse aluno. Mas o principal é exatamente esse trabalho diário, contínuo, de atenção, de estudo a cada aluno nas suas especificidades. Porque, por exemplo, se nós temos um aluno autista, ele jamais vai poder ser comparado a outro aluno autista. Assim como uma mãe, quando tem 4, 5 filhos, não é interessante que a gente faça comparações, porque cada um tem a sua própria personalidade. Então, o aluno especial, ele também tem a sua própria personalidade, né? Suas próprias aptidões, suas próprias limitações, seus medos, seus anseios, suas inseguranças, né? Eu acredito que a maior dificuldade que a gente, enquanto professor, que nós tenhamos,
é exatamente o lidar com essas situações. Ele é muito ensimesmado, muito quieto no lugar dele, muito ligado à tecnologia. Ele ama a tecnologia. Ao mesmo tempo que ele ama a mitologia, bem que hoje ele está mais para a tecnologia do que para a mitologia. Ele já esteve mais voltado para a mitologia, para pesquisar, para buscar essas coisas. Mas ele é responsável, né? Ele faz as tarefas dele, ele cumpre os deveres que ele tem que cumprir e depois ele se dedica ali ao jogo dele, às horas, a longas horas, muito tempo ali. O meu sonho que eu tenho é de deixar Iago voar, como você diz, sabe? Você depender dele mesmo, fazer as coisas. Inclusive ele faz também em casa, ele ajuda nas atividades de casa também, certo? E eu quero chegar ainda a ver ele morar sozinho, né? Ele tem uma vida normal. Olha, uma coisa que eu sempre me impus foi que meu filho deveria ter uma vida normal. Meu filho deveria aprender a comer sozinho, tomar banho sozinho, se arrumar sozinho, ele vai para a escola sozinho, tanto vai a pé como vai de bicicleta. Até o ano passado eu levava ele para a escola, esse ano ele não, mas já sou um rapazinho, já vou sozinho. Ok, você vai sozinho. Ele faz as escolhas dele e ele sabe o que ele quer. Aconteceu já dele ir para o centro da cidade sozinho, lá na lanchonete, tomar um sorvete, numa boa. Pegou um mototáxi conhecido com quem a gente já tinha andado bastante, veio para casa e chegou em casa numa boa. Ele faz as escolhas dele, ele tem a vida própria dele. Eu quero que ele cresça e que ele se torne uma pessoa que ele pensa exatamente no que ele quer, sem que tenha que vir um suporte, alguém dizer, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem... Não, ele vai crescer, ele vai estudar, se for da vontade dele, ele vai para uma faculdade e ele vai construir uma vida. Eu quero que ele construa a vida dele, que ele saiba o que ele quer, do mesmo jeito que eu faço com ela, que ele sonhe, ele busque. Se ele quiser construir uma família, ele tem condições de construir uma família. Se ele quiser construir uma carreira trabalhando com tecnologia, como ele já tinha me dito antes, ele tem essa capacidade como qualquer outra pessoa. Me disseram, nossa, agora você vai ter que cuidar dele para sempre. Eu digo, não. Ele vai ter escolhas. Ele vai ser independente, ele é um ser humano, ele tem livre-arbítrio dado por Deus. Ele é maior do que o autismo. O autismo não é uma doença, o autismo é uma condição. E ele é muito maior do que isso. Ele não tem que ficar condicionado a tadinho de mim. Eu sou autista, tadinho de mim, pobrezinho de mim. Não. Inclusive ele tem ódio que alguém diga para ele que ele é doente ou que ele é deficiente. Ele vai logo dizendo, eu não sou doente, eu não sou deficiente, eu sou autista. O sonho dela era fazer psicologia, ela mesma disse que é para entender ela e as outras pessoas. E ajudar as pessoas com necessidades especiais. Foi isso que ela falou uma vez para mim. Não, meu sonho é mostrar, né, as pessoas que pessoa com deficiência também é gente, né? Não é para sofrer esse tipo de preconceito como sofre hoje. Que chama, doente, não sei o que, coitada. Já passei muito por isso. Eu não sei ainda, mas quem sabe fazer a faculdade de psicologia no futuro, sabe? A síndrome de Down, eu diria como um amigo meu lá de Natal, Fagner Peixe, ele diz, a síndrome de Down, se ele pudesse mudar, ele mudaria para a síndrome da sinceridade, né? Devido que eles têm um abraço sincero, o sorriso dele é sincero, né? O que eu aprendi é que a minha professora de vida é a minha filha. Hoje ela chega para mim e ela me aconselha. Se eu tiver errado, ela me chama no carão. Então, o que eu vivenciei com ela, o que ela pode aprender comigo, hoje eu aprendo com ela. Todo ano tem, né, a caminhada da síndrome de Down, que eu acompanho as músicas. A gente convoca a população, né, em peso, né? Não só as pessoas deficientes, mas toda a população.
se conta as pessoas que vão. Só as que prestam mais atenção, que são colaboradores, sabe, daquela caminhada. A maioria que vai é só os deficientes mesmo. Sim, essas caminhadas, a gente participava em Natal, e quando a gente veio morar em Jardim de volta, eu tive a ideia mais velha de a gente realizar essa caminhada em Jardim, né? Era um sonho que eu tinha, de incluir não só o Down, mas como outras deficiências também. E graças a Deus já realizou 3 caminhadas e foi sucesso na cidade, né? Esse ano, infelizmente, devido à pandemia, não foi possível, mas no próximo ano a gente já está se programando. Futuramente eu pretendo ser assistente social da PAI daqui de Jardim, quando fizerem a PAI, e é isso. Bom, eu almejo, enquanto professora, que a educação especial ela realmente seja verdadeira, né? Que as leis elas passem a se efetivar mais na prática, né? Que haja uma redução dessa distância, né? Um estreitamento de leis e práticas, de leis e metodologias, onde nós, professores, tenhamos realmente mais capacitações, porque a gente realmente ouve, mas nem um canto vai ter fórmula. É verdade, eu acredito que você não vai fazer curso nenhum em que ele dê fórmulas para você trabalhar as suas metodologias em sala de aula. Porém, a gente ainda está muito aquém daquilo que realmente era para ser feito em sala de aula com dinamismo, porque há uma distância muito grande entre a teoria e a prática. Eu diria até que é como um paradoxo, certo? Então, o meu sonho é que essa prática um dia seja tão coerente quanto a nossa teoria, tão bonito quanto as nossas leis, que realmente ainda não estão assim tão efetivadas. A primeira música que eu compus foi falando sobre os sonhos. A primeira. Que é mais ou menos assim. Para o seu sonho se realizar, você tem que acreditar. Um sonho todos nós vamos viver, tudo pode acontecer. Todos dizem que acreditar é o começo para voar. Você não vai se arrepender, só depende de você. Com amor e com união, nós seguimos a força do coração. A esperança vai nascer e uma luz vai aparecer para iluminar o nosso mundo e nos fazer sonhar e acreditar que os nossos sonhos vão se realizar. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. No ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amar no fim, simplesmente só. Rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém